Amados, vamos abrir a escritura na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler aqui os versículos 13 e 14. Vamos ler o 12 também para dar um sentido mais completo, né? Diz assim, olha, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até está ótimo. Na semana passada, nós, ao retomarmos o estudo dessa epístola, nós começamos a abordar esses dois versículos dessa primeira parte de Efésios, versículos 13 e 14, que falam das bênçãos do Pai por meio do Espírito Santo a nós. Isso porque, como já temos falado, Paulo apresenta as bênçãos do Evangelho, ou as bênçãos de Deus por meio de Cristo, em 3 blocos. Ele vai falar nos versículos 4, 5, acerca da eleição e predestinação, a escolha divina e a predestinação divina. Já abordamos esse assunto. Quem precisar de compreender melhor deve voltar às ministrações anteriores. Depois, no versículo 7 e 8 e 9, o apóstolo fala sobre as bênçãos do Evangelho por meio do Filho. Ele fala sobre a redenção por meio da graça de Deus. E ele fecha, então, esse grupo de bênçãos espirituais nos versículos 13 e 14, falando das bênçãos por meio do Espírito Santo. Que fala acerca, propriamente dito, do Espírito Santo enquanto o selo sobre aqueles que ouviram e creram na palavra da verdade, o Espírito Santo enquanto penhor da nossa salvação. Bem, no geral, se entende que o Deus único, revelado nas Escrituras como o Deus trino, e assim ele se revela, sobretudo em razão da sua obra, né? Ou seja, para você compreender a amplitude da obra de Deus a nosso favor, a Escritura dispõe nessa visão triunitária de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Levando em conta que devemos perceber essa triunidade divina como sendo conceitos referentes à obra do único e verdadeiro Deus. Não podemos absolutamente ir para o campo das discussões que não agregam nada à nossa salvação, acerca de pensar em 3 deuses e toda aquela discussão já antiga, que até hoje nunca deu nenhum resultado, senão divisão no seio da igreja. Então, ao abordar essas bênçãos, da salvação, Paulo, ele coloca que o Espírito Santo, ele chega a nós, ele vem a nós, no sentido de se tornar para nós o selo e o penhor da salvação. Esses são os 2 pontos principais que nós temos que tratar, mas eu não poderia ir imediatamente tratar do penhor e do selo, sem antes conversar com os irmãos acerca das condições, quando Paulo diz assim no versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então ele fala acerca do ouvir a palavra da verdade, e nos fala acerca não somente de ouvir, mas crer na palavra da verdade, que é o evangelho da salvação. E na semana passada nós paramos exatamente fazendo esse questionamento. Será que nós temos de fato ouvido a palavra da verdade? Ou será que nós temos de fato crido no evangelho da nossa salvação, que é a palavra da verdade? Eu digo isso porque nós vivemos num tempo tão difícil, um período de, digamos assim, em que a religião, ela se institucionalizou de tal maneira, não somente no seu aspecto externo, enquanto instituição,
mas, sobretudo, na mente e no coração daqueles que supostamente creem. O que eu quero dizer com isso? É que nós aprendemos muitas coisas acerca de Deus, do ponto de vista teológico, enquanto meros conceitos. De modo que nós aprendemos assim, basicamente: Jesus é o Filho de Deus. É uma verdade, né, bíblica e uma verdade muito verdadeira. E esse Filho de Deus se fez homem, se fez carne. É uma verdade bíblica e também muito verdadeira. E que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso também é uma verdade bíblica e muito verdadeira. Ocorre que a partir de então, dessas três bases, Cristo, o Filho de Deus, Cristo se encarnou e Cristo morreu pelos nossos pecados, agora os homens são convidados a crerem nesses três pilares, esses três fundamentos, no sentido de acreditarem que essas três coisas são verdadeiras, e aí, a partir disso, eles têm a ideia de que agora, por isso, estão salvos. Vocês entendem? E é lógico que quando eu falo isso, muita gente, não somente ao me ouvir agora, mas depois, sobretudo, assistindo pela internet, poderão me questionar: mas não é assim que a Bíblia diz? Que devemos nós crer em Jesus Cristo para ser salvo? Eu digo, de fato. O problema é que até mesmo a ideia de fé e a ideia do que é o Evangelho chegou para nós de uma forma dogmática. Ou seja, chegou como três proposições que você então passa a defender, no sentido de que você simplesmente toma um partido dessas verdades em oposição àqueles que dizem não acreditar nessas três verdades: que Jesus é o Filho de Deus, que Ele se encarnou, que Ele morreu por nós. E o Evangelho, ele é muito mais profundo do que a mera afirmação, embora correta. Isso porque o Evangelho, ele tem um aspecto de trabalhar o interior do homem, a mente do homem, o coração do homem, a consciência do homem. Então nós precisamos de compreender, primeiramente, o que a Escritura chama de palavra da verdade. Você tem que ter consciência da dimensão e do significado do que é palavra da verdade. Isso por quê? Só para os irmãos entenderem. Você vai, por exemplo, a uma instituição religiosa chamada Adventista do Sétimo Dia, e todas as outras que são do mesmo ramo desse pensamento, né? O que eles chamam de palavra da verdade? O que eles chamam de a verdade? Ora, se você acreditar nessas coisas, conforme eu disse, e acreditar que se deve guardar o sábado, que se deve dar o dízimo, né, que se deve crer na senhora Ellen White, eles dizem, essa é a palavra da verdade. Aí você vai para uma outra instituição chamada Testemunhas de Jeová. Lá eles vão dizer, se você acreditar que o nome de Deus é Jeová, se você não doar sangue, se você não comemorar aniversário do seu filho, do seu parente, alguém, isso para eles é a palavra da verdade. Você vai numa outra chamada Igreja Cristã, como é que é? Cristã no Brasil? A do Véu? Congregação Cristã do Brasil? O que eles vão dizer que é a palavra da verdade? Vão dizer que os homens não podem se assentar no mesmo lado das mulheres, então eles separam. As mulheres devem usar o véu, lá não se cobra dízimo, né? E não tem o título pastor, é ancião. Daí eles chamam isso de quê? Palavra da verdade. Não poderia deixar de citar uma outra chamada Maranata, nosso irmão está aqui, eu me lembrei, em que eles chamam de palavra da verdade, entre outras coisas, por exemplo, o dom de revelação. O que eles entendem por esse dom de revelação? Que tudo o que se fizer na comunidade, em referência à igreja, ou mesmo à vida dos irmãos, deve ser revelado. Então eles vamos ver o que Deus tem a dizer sobre isso, né? Aí eles vão abrir a Escritura e vão ler o texto e vão dizer o que Deus disse. E então eles entendem que essa direção seria a direção do Espírito Santo quanto à verdade. Vocês entendem? Você vai na outra igreja, lá vai falar sobre o dom de línguas, o dom de cura, na outra expulsa demônio. Assim, cada uma apresenta um conjunto de coisas, cada uma tem a sua idiosincrasia com respeito ao que eles acreditam ser verdadeiro, ser a verdade. Cada uma tem a sua identidade. E aí você vê uma confusão muito grande.
E de tudo isso você observa que o problema do homem não é resolvido. E embora todos esses segmentos, eu citei alguns, mas eu poderia citar dezenas, aqui ou mesmo centenas de segmentos, todos eles falam de salvação. Todos eles falam de novo nascimento. Então, eles têm essa verdade da salvação em comum, porque eles partem de Cristo. Só que eles pregam uma alo-salvação. O que é alo-salvação? Uma salvação de fora para dentro. Ou seja, Jesus morreu por mim, eu acredito, eu estou salvo. E aí nós vamos observar que todos que assim professam, vamos dizer, a grande maioria dos que assim professam, eles, embora tenham 10, 20, 30, 40, 50 anos de supostamente convertido, mas eles não experimentam de fato uma nova vida. Até a própria nova vida, enquanto novo nascimento, é entendido e é pregado enquanto um dogma. Por exemplo, se você creu em Jesus e batizou nas águas, você nasceu de novo. Ora, se você nasceu de novo, você deve ter morrido para o velho homem, sim ou não? Então você deve ter morrido e renascido. Não, mas é verdade. Mas eu pergunto, você continua mentindo? Assim, não é boa, não vamos ficar muito estressados não. Mas você continua mentindo? Continua velhaco? Não é boa. Continua esperto, continua sem respeito ao outro, você continua egoísta, avaro, continua com inimizades, com ciúmes, o ciúme doentio, porfia, contenda. Bem, se isso ainda existe, essa é a prova cabal, é o sintoma de que o velho homem está muito vivo. E se você procurar como um reflexo ou como um resultado natural do novo nascimento, amar o próximo como a si mesmo, perdoar e amar as pessoas indistintamente, sem querer nada em troca, servir a Deus por amor, somente pelo amor, o amor nunca é interesseiro. Aí você vai observar que essas coisas positivas da nova vida nos faltam. E que, pelo contrário, se você se esforça e quer, de fato, ter uma vida mudada, você vai observar que é um grande esforço que se faz para ser melhor. No sentido de que você, quando está mais quebrantado, porque passou por um problema, porque ouviu uma palavra, ou teve uma experiência, você fica ali uma semana, ali, puxa, agora vai, agora está tudo bem. Daqui a pouco, quando você menos espera, nem percebe, já está sendo você mesmo. Ou seja, me parece que o tentar praticar o que o Evangelho diz, se torna para nós um peso, se torna um jugo, se torna um fardo, se torna uma coisa coerciva, algo que parece que não faz parte de nós. Os irmãos percebem que o que eu estou dizendo é um fato? Ou eu estou aqui exagerando? Agora, a vida do velho homem não é fardo nenhum. É a coisa mais natural. Seja você, é só continuar vivendo e agindo. E é como respirar. Você não sente, não percebe, mas está respirando. O velho homem vai se manifestando, vai agindo. Você nem percebe, mas ele está ali. É normal, é natural. Então a nossa grande luta, o nosso grande esforço é rever alguns conceitos que são fundamentais, reconsiderar à luz da Escritura todas essas verdades, não do ponto de vista dogmático, mas do ponto de vista orgânico. Ou seja, o que é o ponto de vista orgânico? O que essas verdades têm a ver comigo? Como que elas acontecem dentro de mim? Então, semana passada nós falávamos, palavra da verdade. O termo palavra tanto se refere a Cristo, como o termo verdade também se refere a Cristo. Cristo é tanto a palavra, como Ele é a verdade. E talvez uma das primeiras coisas a pensar sobre a palavra da verdade é separar o que a Escritura chama de Antigo Testamento e Novo Testamento. Por exemplo, quando você lê João Evangelho, capítulo 1, salvo engano, versículo 17, o que está escrito lá? A lei foi dada por intermédio de Moisés. Quando fala lei, refere-se à Torá. A Torá são os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, que são o esteio a partir do qual
os salmos e os profetas partem. Então, quando diz a lei foi dada por intermédio de Moisés, quer dizer, toda a compreensão, todo o ensinamento, todo o mandamento, toda a regra, todo o estatuto, toda a visão acerca de Deus foi dada por Moisés na lei, ao passo que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Poxa, se nós pararmos para pensar, para refletir, o que João está dizendo no seu evangelho, ele diz que a verdade veio com Jesus Cristo, o que significa que antes de Cristo não tinha a verdade. Alguém pode questionar, então era mentira? Então cuidado para os irmãos não pegarem essa dicotomia verdade e mentira, não é isso. É verdade enquanto a realidade da vontade de Deus, numa relação de oposição com aquilo que Moisés deu no seu tempo, que não era a realidade, era uma sombra. O que significa que o Antigo Testamento, ele é apenas uma sombra daquilo que Deus é uma sombra da vontade de Deus, de modo que por meio dele, você não tem como saber o que é a verdade. Você não tem que saber de fato o que é. Então nós não podemos firmar a nossa fé, o nosso viver, a nossa conduta, nas páginas do Antigo Testamento. Temos que ir para o Novo, porque é no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, por meio dele vieram a graça e a verdade enquanto a realidade. Agora, que verdade é essa que veio por meio de Cristo? Você vai observar que quando Cristo agora começa a ensinar, começa a falar aos homens, começa a pregar, a anunciar o reino, ele não vai trazer os elementos materiais, externos, históricos, como o templo, como condição. Pelo contrário, ele tira de cena, ele fala, olha, não é em Jerusalém, nem em Samaria que se deve adorar. Mas então se não é em Jerusalém, nem em Samaria, é onde? Ele fala, é no Espírito. Ou seja, o templo agora é vivo. Isso é uma perspectiva orgânica. Enquanto eles estão todos até hoje olhando para o templo, para a casa, para o prédio, para a capela, Cristo fala, não, esquece tudo isso. Em termos do apóstolo Paulo, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, você é o santuário vivo de Deus. O santuário agora é o próprio homem. Na verdade, sempre foi o homem, nunca deixou de ser. Mas no âmbito da revelação progressiva, o templo físico, geográfico veio primeiro para nos ensinar pedagogicamente aquilo que nós somos organicamente, nós somos em verdade. Então, agora vem Cristo e ele não traz mais o templo, ele agora apresenta um novo templo que é o próprio homem. Ele não traz o sábado do sétimo dia como condição, ele fala, não, vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e achareis descanso para as vossas almas. O descanso agora é o próprio Cristo. Ou seja, não é um dia da semana. Veja como tudo agora ganha uma dimensão interior. Tudo ganha uma dimensão orgânica. Para vocês terem uma ideia, imagine vocês que Cristo, quando fala agora a palavra da verdade, ele apresenta todas as coisas como sendo acontecimentos. Falando sobre o problema do pecado e a questão da purificação do pecado, há um fato que aconteceu muito interessante, está em Mateus capítulo 7, ou Mateus capítulo 15, ou Marcos capítulo 7, vocês vão encontrar o mesmo registro, em que havia uma tradição do povo de Israel, que eles guardavam as águas dentro de algumas talhas, talhas de pedra, chamada a água da purificação. E aí eles usavam aquela água, uma água benta, que seja uma água abençoada, uma água orada, para purificar as coisas. Então eles lavavam as mãos, eles aspergiam em pratos, talheres, camas, objetos. Não é conforme as pessoas fazem até hoje, inclusive. Aí numa ocasião dessa, eles questionaram a Jesus Cristo, por que os discípulos de Cristo, ao comerem, não faziam esta cerimônia de lavar as mãos? Porque eles achavam que havia uma purificação por meio daquela água. E aí Cristo instaura o conceito de que tudo é interior ao homem. Ele fala, ora, eles não lavam pelo simples motivo de que tudo que está fora do homem não pode contaminá-lo.
Ou seja, aquilo que contamina um homem não é o que está fora dele, está dentro de você. Ou seja, você tem que voltar os seus olhos para dentro de si e não para fora de você. Então, a palavra da verdade direciona o nosso olhar para dentro do nosso ser, para tudo que acontece aqui dentro. A Cristo diz, olha, o que está fora do homem, uma vez entrando nele, seja comida ou bebida, que pode ser comido ou bebido, ingerido, ele diz, não pode contaminar o homem. Em outras palavras, não comece a pensar no problema da contaminação de coisas externas. Agora, cuidado, não seja como uma pessoa, eu era criança, eu me recordo, talvez eu tinha os meus 11 anos de idade, 10, 11, 12 no máximo, e nessa ocasião eu pregava de casa em casa. A gente batia palma na casa, a pessoa abria a porta, falava, estou aqui para cumprir o que Jesus nos ordenou, dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você poderia me ouvir por um momento? Posso entrar na sua casa? Muitas vezes eles permitiam, uma criança sobretudo, deixava eu entrar, e ali eu começava a anunciar o evangelho do modo como eu compreendia. E aí, passando por essa porção, de que nada que está fora do homem contamina o homem, a pessoa falou assim, então, você acredita que nada fora do homem pode contaminá-lo? Eu falei, sim, Jesus falou, é verdade. Ele falou assim, se eu te der um veneno agora, você tomaria? É lógico que Jesus não está dizendo disso, né, irmãos? Está falando de veneno? Está falando de coisas espirituais e não físicas. Mas ele veio com essa ideia para mim e eu, na minha inocência, falei, não, tomo. Pode trazer que eu tomo. E eu tomaria. E acredito que nenhum mal me faria. Eu tenho certeza disso. Porque eu estava na minha pureza, na minha sinceridade, estava falando da palavra de Deus para as pessoas. E apesar de toda a minha ignorância, certamente o Senhor estava comigo, né? Como está com todos que têm o mesmo coração e a mesma disposição. E a pessoa falou, não vou fazer isso porque você vai morrer aqui na minha casa e eu vou ser o culpado. Mas ele quis me desestabilizar, achando que eu não acreditava no que eu estava pregando, mas, enfim. Então não podemos pensar que Cristo está dizendo de coisas físicas. Se você tomar veneno, você morre, né? Se tomar pinga, você fica bêbado, não é? Se fumar maconha, você vai ficar lombrado. Então não é disso que ele está falando. Está falando assim, se você pensa que você ingerindo uma comida ou bebendo uma bebida, isso contamina o seu coração no sentido de pecado, não. Nada há fora do homem que entrando nele pode contaminá-lo. Ora, se nada externo que entra no homem pode contaminá-lo, tampouco uma água fora de mim pode me purificar. Aí Cristo explica, porque é de dentro do homem que procedem. E aí ele cita uma série de situações que dizem respeito a sentimentos, a atitudes e disposições do nosso coração. A maldade, a inveja, a hipocrisia, o adultério, a impureza. Ele vai citando uma série de coisas que nascem aqui dentro e só depois se manifestam enquanto atos no nosso viver humano. Então a palavra da verdade, ela apresenta todas essas características do coração e da consciência humana. Cristo, enquanto a palavra e enquanto a palavra da verdade, ele era a expressão do que é a verdade. Ele era a manifestação corpórea do que é a verdade. Ou seja, ele trouxe tudo aquilo que o Pai é, no coração, na verdade, no propósito, e ele encarnou tudo isso na pessoa de Jesus de Nazaré, e ele então viveu. Tudo o que ele viveu, tudo o que ele fez, e tudo o que ele ensinou, corresponde, portanto, à palavra da verdade. E nesse ponto, a primeira coisa que eu quero te perguntar é, você ouviu a palavra da verdade? Eu ouvi quando pregaram para mim. Ou seja, você ouviu a palavra da verdade em que sentido? Você sabe o que é a palavra da verdade? Aí para você poder entender o que eu estou dizendo, você precisa ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, o sermão da montanha. Lá Cristo começa dizendo assim, olha, bem-aventurados os que não comem carne, porque serão boiadeiros. É assim que diz lá, não? Bem-aventuradas as que não pintam as unhas,
porque terão unhas de porcelana. É isso que diz lá? Bem-aventurados os que usam véu, porque serão respeitados. É isso? Bem-aventurados os que falam em outras línguas, porque serão entendidos. É isso que diz lá? Puxa vida, quanto nós precisamos de ler em oração, porque cada palavra de Cristo ali corresponde a um prisma da verdade. Entende que, numa ocasião, Mahatma Gandhi falou uma palavra que me marcou muito quando eu li pela primeira vez. Ele disse: olha, se todos os livros do mundo fossem perdidos, fossem destruídos, e restasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Que coisa gloriosa. Mas quando nós lemos o Sermão da Montanha, nós nos deparamos com algo muito estranho. Porque lá diz assim: bem-aventurados os mansos. E aí não precisa discutir o que é mansidão, precisa, pessoal? Você pode pegar até um dicionário secular, se quiser. Você pode inventar o que quiser em cima de mansidão, que você nunca poderá sair do étimo, né, desse sentido de que mansidão é contrário a tudo o que é arrogância, o que é força, o que é violência. Sim ou não? Do que você faz assim do coração. Você entenda que a palavra da verdade, quando ouvida e crida, ela vai gerar mansidão. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, que mansidão é fruto do Espírito. Ele gera mansidão. Eu não tenho mansidão. Aí nós nos deparamos com um problema. Qual o problema? O problema é que Cristo disse isso, mas quando nós nos convertemos não nos disseram isso. Pelo contrário, talvez você tenha até sido instruído, quem sabe, a que a mansidão não serve para nada, que a mansidão é própria dos tolos, que a mansidão é própria dos retardados, dos derrotados. Talvez você não tenha ouvido deste modo, mas talvez a orientação que você recebeu é que você tem que ser alguém sanguíneo, alguém forte, alguém que vence o outro na palavra, no tapa, em qualquer coisa que seja, que você deve ter poder, seja o poder da riqueza material, e que quando o outro é vencido por você, você chama isso de vitória e bênção de Deus na sua vida. Estou preparando uma mensagem que eu vou ministrar aqui logo mais, não tenho o dia exato, mas eu vou ministrar uma mensagem cujo tema é o sermão do diabo. Eu, quando ouvi pela primeira vez, assustei também. Na verdade, esse título não é meu. Na verdade, é um conto de Machado de Assis. Mas, puxa vida, que maravilha. Todos os crentes tinham que ler o sermão do diabo. Por quê? O que diz o sermão do diabo? Ele pega e fala assim: olha, certa ocasião o diabo subiu ao Corcovado. Ele está parodiando o que diz lá em Mateus capítulo 5. Jesus subiu ao monte. O diabo subiu ao Corcovado. Veja que ambos sobem ao monte. E quando Cristo então começa a dizer bem-aventurado, aí vem uma série de características positivas, porque dizem respeito ao ser de Deus, a natureza do reino de Deus. Machado começa a inverter, porque se o sermão é do diabo, tem que ser o contrário. E aí ele começa a dizer tudo o oposto do que Jesus disse. E por incrível que pareça, puxa vida, tudo de acordo com aquilo que você ouve e que você vê acontecer no meio da cristandade. Eu vou ministrar aqui, eu vou preparar direitinho, porque eu vou ter que pregar esse sermão dialogando com Mateus capítulo 5, 6 e 7, fazendo esse diálogo, e talvez muitos até vão se escandalizar. Agora deu para pregar o sermão do diabo. É porque quando a pessoa não quer entender, qualquer coisa é motivo de tropeço. E não sabe que Machado não está fazendo apologia nem ao diabo, nem às suas obras das trevas. Ele está zombando da cristandade, dizendo: vocês são servos do diabo e não de Deus. Ah, mas amarrado, não diga isso. Ora, se você faz exatamente o que o diabo quer, que é o oposto do que Deus quer, você só pode ser servo dele e não de Deus. Sim ou não? Ou seja, Machado de Assis, mais do que um cristão,
quer nos levar a refletir. Será que nós estamos compreendendo o que é a palavra da verdade? Ou seja, quando você lê Mateus 5, 6 e 7, você vai encontrar, por exemplo, Jesus falando acerca do adultério, né? Enquanto está todos pensando no mero ato do adultério, que se fala sobre a impureza que leva ao ato do adultério. Então é algo do coração que deve ser tratado. Ele fala sobre o matar o seu irmão. Ele fala que esse matar o irmão já acontece no coração quando nós proferimos insulto contra o nosso irmão e quando nós chegamos até desprezá-lo como se ele agora estivesse morto, quando você ignora o outro. Então a palavra da verdade nos leva a entender toda a vontade de Deus que foi vivida por Cristo, foi ensinada por Cristo e que foi cumprida por Cristo em todo o seu viver humano. De modo então que, quando Paulo diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, a primeira coisa é você precisa ouvir o Evangelho. Por isso que nós começamos uma série, na semana passada, intitulada, o tema geral, Aprofundamento Espiritual. Vamos tratar desses temas todos com a maior clareza possível. Inclusive, na semana que vem, domingo agora, falaremos sobre a alma crística do homem. A natureza crística do homem. Vamos falar do ser, como Deus criou o homem originalmente, para que nós nos conheçamos, como fomos criados em nossa natureza humana e o que nós somos de fato em nossa natureza criada por Deus. Para depois entender o problema do pecado. Quando você começar a compreender, aí você vai poder entender essa palavra da verdade, né, como ela acontece dentro de nós. Então não deixem de vir aos domingos, porque será uma série de domingos aí, falando desses temas centrais. Então a primeira coisa, você ouviu a palavra da verdade, é o primeiro ponto. Segundo ponto, tendo você ouvido, porventura você creu na palavra da verdade? E quando falamos de crer, nós tocamos no ponto crucial. Eu preciso falar novamente, já falei umas 3 vezes, mas ainda falarei umas 100 vezes, para que alguém comece a entender alguma coisa. Porque geralmente quando vem um falar que para quem ouve é novo, não é novo na história, é novo para quem ouve. A pessoa tem tantas fortalezas que a princípio ela resiste. Só que a resistência nem sempre ela é defensiva, às vezes ela é inconsciente. Às vezes você ignora por não concordar ou por não entender. Então quando a Bíblia usa o termo crer, na sua Bíblia, você tem uma Bíblia aí, João Ferreira de Almeida, né? Traduzida por João Ferreira de Almeida. E talvez você tenha uma versão atualizada, uma versão corrigida, ou uma versão NVI, ou revista e atualizada, revista e corrigida, NVI, não importa qual seja a versão, o fato é que você vai encontrar abundantemente no Novo Testamento, na sua Bíblia, na sua versão, na sua tradução, a palavra crer. E aí agora admirem que eu vou dizer para vocês que no texto grego, lá usado por Paulo, Pedro, João e todos mais, não existe essa palavra crer. Daí você já sabe que você tem que buscar entender qual é o significado. Vão tacar pedra em mim. Agora está dizendo que não tem que mais crer, porque nem existe isso na Bíblia. De fato, não. A palavra crer vem de uma palavra latina, credere. A Bíblia não foi escrita em latim, foi escrita em grego. Portanto, quando os apóstolos usaram a palavra para fé, eles usaram um termo grego, pistes, ou o ato de crer, ou o ato de ter fé, pistiu, cujo sentido, lá no étimo da palavra, encontra-se a ideia de fidelidade. Mas não é uma fidelidade forçada. Uma pessoa que é fiel, pensa num casal, e não há fidelidade de fato no coração, mas ele tem que ser fiel. Então, vez ou outra, essa infidelidade vai se manifestar. Fidelidade é algo do coração. Ou seja, quando você ouve a palavra da verdade, imagine você, comece a ler os evangelhos, comece a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, comece a ouvir Cristo falando nas praças, nas sinagogas, nas ruas, nas casas, nos montes.
E conforme você vai ouvindo, você vai tendo um paradigma do que é a vontade de Deus, você vai tendo um contraste de tudo aquilo que Ele diz com aquilo que você pensa que é, vai ter um contraste daquilo que Ele diz que deve ser com aquilo que você é, no seu coração. Você vai ter um grande conflito, mas aí você começa a perceber que aquilo que Ele diz é o único caminho que leva o homem a Deus. Quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, um texto tão conhecido e tão mal compreendido, os crentes entenderam o seguinte, os crentes entenderam assim: se você é um crente evangélico, protestante, você vai para o céu, quer dizer que Cristo é o único caminho, basta que você acredite nele. Entenderam? E o pior é que estão todo mundo indo por outro lugar, uma estrada larga, que leva à perdição. Pense nisso. Porque quando diz que Cristo é o único caminho, e eu vinha de casa para cá pensando, eu vinha orando, aí no final, chegando bem pertinho, eu concluí em nome de Jesus, né? Aí quando eu concluí em nome de Jesus, na minha mente, estava só pensando, aí eu pensei, interessante, em nome de Jesus se tornou uma fórmula, né? Se você diz em nome de Jesus, está tudo certo. Basta dizer em nome de Jesus e pronto. Então você tem uma fórmula que faz a coisa funcionar, não é verdade? O nome de Jesus é uma base. Se o seu espírito não tiver em unidade com o Espírito de Cristo, não há nome de Jesus para você. O nome é uma pessoa. E portanto, quando eu ouço as palavras de Cristo, que é a palavra da verdade, eu vou ter primeiramente um conflito, por causa dos contrastes. Tem que ter contrastes. Se o que você pensa que é o Evangelho, você pensa que tem harmonia com o que você vive, com o que você é, tem um problema aí. Porque o Evangelho é luz. E a Bíblia fala que a luz veio, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso os homens fogem da luz. Então quando você ouve a palavra da verdade, vai ter o conflito dos contrastes, do que Ele diz com o que você pensa que é, com o que Ele diz que tem que ser, com o que você é efetivamente no seu viver humano. Mas quando a fé começa a brotar, você pode não ter ainda tudo aquilo que Ele diz, mas há um convencimento interior, há uma obra de Deus tão profunda, que você agora percebe que não existe outro meio de redenção, não existe outro caminho de redenção, senão esta palavra da verdade, que Paulo vai dizer que é o evangelho da nossa salvação. Não existe salvação efetiva sem a palavra da verdade. Ora, se eu prego outra palavra que não é a palavra da verdade, e acho que tenho salvação, eu estou me enganando. Não existe salvação, evangelho da vossa salvação, sem a palavra da verdade, porque ambas são a mesma coisa. Ter fé, o termo pistes, lá do grego, que é o substantivo fé em português, ou o ato de ter fé, que em grego é pistiu, quer dizer, quando a sua mente, a sua alma, mente, vontade e emoções, quando a sua consciência, ela é ajustada àquilo que Cristo é. Porque o homem está desalinhado, né? O homem está fora de sintonia. Salvo engano, foi aqui no final de semana, alguém falou do rádio, o pastor Josué, foi ele que falou? Imagine um rádio, aqueles rádios antigos, que você ia gerando, e uma paletinha ia assim passando para encontrar a estação. E aqueles rádios mais antigos, como era difícil você sintonizar, né? Sintonizar, porque aquele rádio, ele tem ali como se diz, uma antena, um dispositivo, para que ele capte exatamente a onda, para que haja uma conexão, uma harmonia, para que haja uma sintonia. Então, por quê? Um exemplo, por quê? Que muitos crentes, hoje quando eu falo nesses dias atuais que estamos vivendo, eles acreditam que, vou falar de crente, vou falar do homem não, tá? Não vou falar nem do homem, tampouco do cidadão, vou falar do crente. Muitos crentes creem hoje em dia
que o crente precisa de se armar. Vocês já imaginaram o Alexandre Rodrigues com uma .40 na cintura? O que acontece? Vocês têm ideia? Não, você tem ideia? Eu, Alexandre, com uma pistola na cintura, nesse trânsito de Brasília. Vocês têm noção do que pode acontecer? Sabe o bispo Alexandre? Aquele barbudo foi preso. Por que não? Atirou num camarada lá no centro de Ceilândia. É fácil. Você só precisa de um momento de ira e de alguma coisa na sua mão para você atacar ou atirar. Mas não é o Alexandre, é eu, é você. É qualquer pessoa que ainda não foi completamente transformada. Vocês entendem, não? Ah, pastor, mas aí não resolve. De fato, o fato de eu não ter uma arma pode não me transformar, mas diminui as minhas dores. Vocês entendem? E de todo modo, Cristo nunca nos mandou armar ou nos armar. Eu não estou fazendo política não, tá, amados? Em nome de Jesus. Eu não estou aqui querendo que você que pensa de linha esquerda agora mude. Não é isso, ou de direita. Não é isso que eu estou falando. Não me interprete desse modo. Estou falando do Evangelho de Jesus Cristo, que disse, bem-aventurados os mansos, que disse, embainha a tua espada, que disse, não resistais ao perverso. Esse é o Espírito de Cristo. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda. Um dia o pessoal discutindo no WhatsApp, quem era de direita e de esquerda, teve um irmão que foi para apaziguar, e falou assim, irmãos, devemos nos lembrar, que Cristo morreu crucificado entre dois ladrões, um à sua direita, outro à esquerda, ele acolheu a ambos. Aí quase que eu respondi, mas ambos eram ladrões, o da direita e o da esquerda, era só uma brincadeira que eu ia fazer, é só uma brincadeirinha. Mas assim, nada disso, esquece essa tensão, não viva essa polaridade, não viva, a nossa referência não é PT, nem sem partido, agora não tem partido por enquanto, não são essas as nossas referências. Talvez depois de hoje alguém não volte mais aqui, não tem problema não, você não voltar, um dia você volta, quando o Espírito Santo te iluminar. Qual que é a nossa referência? A palavra da verdade, Cristo, o Evangelho da nossa salvação, ponto final. Se você não concorda, você provavelmente, para não ofender muito, você nunca ouviu a palavra da verdade, ou se ouviu, não creu, a sua consciência não foi alinhada à mente de Cristo, à palavra de Cristo, à verdade que é Cristo. Eu sei que quando entra esses assuntos, vem um tanto de discussão e de argumentos tão tolos. E se entrar alguém na sua casa e estuprar sua esposa, suas filhas, o que você faz? Eles levam para esse ponto, né? Bem, eu não sei o que eu faria. Talvez eu pegasse uma cadeira, metesse na cabeça dele. Se tivesse talvez uma faca, talvez eu pegaria. Ou você também faria isso? Talvez eu me atracasse com ele. Não sei. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que o cristão, ele precisa saber de uma coisa, que nós temos um Deus que vela por nós. Antes de confiar na minha força, preciso confiar em Deus, poxa. Mas todo mundo confia e todo mundo é vítima dessas coisas. Eu não estou discutindo as fatalidades, eu estou discutindo um princípio. Se vai acontecer ou não vai acontecer, é outra coisa. Agora, o princípio é, o cristão confia em Deus, ou não confia? Até no Salmo, quando eu falo até, porque está lá na época que não tinha ainda a palavra da verdade, já dizia, se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Mas eu acho que nós não cremos nada disso, sabia? Sabe o que serve essas coisas? Para nada. Para pregar, para fazer uma boa oratória, tal, às vezes para criar um conflito com o outro, mas precisamos pensar na nossa fé. Nós cremos ou não cremos na palavra da verdade? Cremos no sentido bíblico, no sentido,
Será que a minha consciência e coração, a minha alma, enquanto mente, vontade e emoção, foram alinhadas ao Espírito do Evangelho? Essa é a pergunta. Somente quando, guarde isso no seu coração, você ouvir a palavra da verdade significa você ter acesso a essas informações, e você, no caso, compreendeu essas coisas com a sua razão, e agora em seguida você alinhou, você ajustou, você sintonizou, você harmonizou o seu coração, que é o sentido de fé, com essas coisas, essas palavras de Cristo. Pode ser que você ainda tenha um conflito. Puxa, o quanto eu amo a palavra da verdade, mas ainda não sou. Aí vem um conflito. Por isso que quando uma pessoa não nascida de novo, ou que está fora de processo do novo nascimento, ou que começou o processo, mas estagnou, parou de prosseguir, quando ela comete qualquer erro, ou quando ela vive de qualquer modo, ela não sente nada, é tudo normal. A pessoa mente para o outro, mas ela nem sente que mente. Mente tanto que nem percebe que está mentindo. É velhaca, gosta de tomar o alheio, de oprimir, com esperteza, de ganhar vantagem sobre tudo, mas nem percebe. Mas quando você, com a sua consciência, está ouvindo a palavra do Evangelho, está procurando sintonizar, você tem a plena convicção que não tem outro caminho, mas você ainda não foi tomado, porque é processo, por essa palavra, você não foi transformado ainda, porque está acontecendo aos poucos. Quando acontece de você errar o alvo, você sente uma profunda tristeza, e você não consegue simplesmente ignorar que você fez aquilo. Você tem que mudar, ou pelo menos você sente tristeza e vai pedir perdão. Irmão, olha, me perdoa, em nome de Jesus, eu fiz o que não deveria fazer, então me perdoe. Isso é a palavra do Evangelho. Não significa que você, a partir de hoje, não erra mais. São duas coisas: a palavra da verdade, que deve ser crida, no sentido de que dentro de mim não há nenhuma resistência, não há nenhuma reserva com respeito ao que é a verdade. Querem ver uma coisa? Vocês vão entender agora. Responda de coração se puder. Se não puder, não responda nada, mas de coração. Cristo disse: se alguém lhe ferir na face direita, ofereça a ele a outra face. Duras palavras, sim ou não? Você tem fé nisso? De coração. Cristo fala a verdade? Ele está te enganando? Ele quer que você seja um tolo? Ou esse é o Espírito de Deus? É o Espírito de Cristo? O que você acredita? No seu coração. Me respondem aí. Vocês acham que é a verdade? É. Agora, em contrapartida, é possível que numa experiência real, num caso concreto, numa circunstância na qual você esteja envolvido, na ocasião você nem se lembra dessas palavras. Sim ou não? Ou seja, existe um contraste. Todavia, quando passa, que o sangue esfria, porque às vezes nós não raciocinamos. Quando, todavia, volta a sua consciência, você volta a si, o que vem em seguida? Uma tristeza. Como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, uma tristeza não para a morte, mas para a vida. É quando você reflete e fala: puxa, mas que cristão sou eu, hein? Que coisa. Aí você não consegue descansar enquanto você não confessar. E quando a Bíblia fala sobre confissão de pecados, não quer dizer que você deva falar seus pecados. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Não, confessar é você se colocar ao lado da verdade. Senhor, de fato, o Senhor disse que isso é mal, e eu fiz, e isso é mal. Você confessa. Confissão é algo
verdadeiro. É uma confissão. Ou quando você diz assim, eu quero confessar algo, é algo verdadeiro do coração. Não é apenas dizer, que às vezes nós dizemos muitas coisas e não há nenhuma confissão real. Bem, de todo modo, somente depois que você ouve a palavra da verdade, e aí eu insisto que você ouça a palavra da verdade. Vamos gastar tempos e tempos apresentando o que é a palavra da verdade em todas as suas nuances, a partir do domingo que vem, aqui. Venha em oração, não venha pensando em qualquer coisa. Venha, Senhor, esta noite revela-me algo, mostra-me algo, ganha o meu coração mais um pouco. Aí a palavra virá, você vai sendo constituído, suas raízes vão se aprofundando, os contrastes vão aumentando. Se você não tem contraste quando você lê ou ouve a palavra, é porque você não está entendendo a palavra ou não se conhece. Quando você se conhece, passa a se observar, quando você passa a fazer como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, se nós nos julgássemos a si mesmos, precisamos parar de julgar as pessoas e começar a julgar os nossos atos. Isso que eu fiz está em consonância com o Evangelho. Isso que eu falei está de acordo com o Evangelho. O modo como eu procedo no meu trabalho está em consonância com o Evangelho. Temos que nos julgar a nós mesmos. E na medida que você entende o Evangelho e você julga a si mesmo, os contrastes vão aumentando, porque quanto maior a luz, mais você verá um tanto de trastes que ainda há dentro de nós. Mas é nesse processo dos contrastes que você tem a oportunidade de ser liberto pela verdade. Quanto mais você entende a verdade, mais você ama a verdade. Peça a Deus que Ele te dê amor pela verdade. Então, eu não quero somente entender a verdade, eu quero amar a verdade, no sentido de que você vai chegar num ponto que você não pode viver sem a verdade. A verdade de Deus, que é o próprio Deus, é tudo, se torna um alvo obsessivo. Você agora vai usar as palavras de Paulo, perseguir o alvo. Perseguir não é simplesmente você ouvir e falar, vai dar certo, um dia a gente chega lá. Perseguir é ter uma meta e você agora proceder na meditação, na oração e na contemplação em busca de se alcançar aquilo. Aí, de fato, nós poderemos experimentar, somente depois de ouvir e de crer. Crer no sentido de fidelidade, não de mero acreditar. Em quem também vós, versículo 13, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também exercido fé, crido, fostes, qual que é o resultado? Qual que é o resultado? Olhem para mim que na semana que vem eu vou começar desse selo aqui. Quem já ouviu falar assim, olha, nós um dia cremos em Jesus, fomos batizados e temos o Espírito como selo. Quem já ouviu isso? Normal. Agora a pergunta que não quer calar. Você tem o selo? O que é o selo? Cuidado, porque eu não estou colocando absolutamente nem em dúvida a Escritura, nem estou colocando em dúvida a sua experiência. Eu estou gerando um conflito a partir do conceito bíblico, do que é verdade, do que é evangelho da salvação, do que é selo, para que você entenda, quem é selado? Aquele que ouviu a palavra da verdade, no sentido de que se ele ouviu, ele compreendeu, e tendo ouvido, ele creu, ele ajustou sua consciência àquela palavra, e agora então, esta palavra que está ajustada à sua consciência, que não é palavra, não é alento, não são fonemas ou grafemas, mas a palavra viva, orgânica, que é Cristo, ela vai sendo sedimentada dentro de você. Esse sedimentar da palavra é o gravar da palavra, e portanto, esse gravar é um selo
que te identifica. Não é uma pulseira, você vai a um clube, você vai a uma festinha, a um, sei lá, e eles colocam uma pulseira no seu braço. Não é isso. Ter o selo não é uma doutrina. Quem foi batizado tem um selo. Não, para. Temos que rejeitar todas as fórmulas. As fórmulas, nenhuma fórmula é a verdade. Elas podem pedagogizar a verdade, mas não é a verdade. Batismo em água não é a verdade. A verdade é ser mergulhado na morte de Cristo, com Ele. É uma experiência orgânica, é o verdadeiro batismo. Então não vamos mais batizar? Não, se tivermos oportunidade, faremos. Para representar, é um momento, é um testemunho público, mas não é a verdade. Quem entendeu? E se não der para batizar porque não tem o tanque, não tem problema que você seja mergulhado na morte. Pastor, está relativizando? Estou. Relativizando o batismo físico, estou. E agora? Não, agora só é absoluto a palavra da verdade. Ela é absoluta. Para Deus ser absoluto, tudo mais tem que ser relativo. Porque se tiver Deus absoluto e o batismo em água absoluto, então nenhum dos dois é absoluto, nem Deus nem o batismo. Porque absoluto é exclusivo, único. Se qualquer coisa compete, é relativo. Pastor, e o partir do pão também é relativo? Lógico, é pãozinho da padaria. E é suquinho de uva, não é nem vinho, é suquinho de uva. Vamos desprezar? Não. Vamos ser convidados ao significado. O significado, enquanto essência, está na palavra da verdade, unidade e comunhão. Vamos parar de fazer. Então, não. Por que não? Porque Jesus nos falou para fazer. Mas se não serve para nada, é só pãozinho e suquinho, vamos parar, vamos ficar com a realidade. Não, eu estou abaixo de Cristo, Ele é o meu mestre. E toda vez que nós fizermos, nós vamos falar da sua morte, da sua ressurreição, conforme ele diz, fareis memória de mim, no sentido de trazer à lembrança os seus feitos. Se alguém por aí fora quiser não fazer mais, tem um tanto de gente até brigando por isso. Mas quando você vira alguém brigando, se tem o partir do pão ou não tem, quem briga por isso não está na palavra da verdade. Porque ele está preocupado com coisa que não vai para lugar nenhum. Está entendendo? Quem está brigando pelo véu, se o pão tem fermento, não tem fermento. Essas pessoas estão atrás de coisas. Nós relativizamos todas as fórmulas, embora nós fazemos no sentido prático da coisa, mas sempre canalizando o entendimento para a realidade. Eu não vou deixar de partir o pão, porque Cristo disse que devemos fazer isso até que Ele venha. Todavia não farei o pão pelo pão, o vinho pelo vinho, não faremos. Seremos convidados a compreender o sentido orgânico daquilo. E quando praticarmos o batismo físico, que é pedagógico, assim como o partir do pão também é pedagógico, vamos orientar os irmãos que aquilo é relativo. Não tem efeito quando você entra na água e nem sai dela. Não tem efeito dentro de você quando come aquele pãozinho ou bebe o suquinho. Não tem efeito. Nenhum. Agora, como você olha aquele momento e como você entende aquilo em relação ao outro, isso faz toda a diferença. As nossas relações. O partir do pão fala qual é o meu sentimento para com o meu irmão. A partir do pão, você pode pegar o que Cristo realizou, por exemplo. Imagine vocês que Judas Iscariotes estava naquele momento. Ele participa da Páscoa, do partir do pão, do lava-pés. E Cristo, como o tratou? O trato de Cristo para com Judas está implícito na realidade do pão e do vinho.
Porque só come de uma mesma mesa irmãos, amigos. Ou você convida um inimigo para sentar à sua casa, à sua mesa? Poderia fazê-lo, pelo amor de Cristo, se ele estivesse com fome, necessitado. Eu digo assim, você agora vai chegar em casa, agora o evangelho vai ligar, quem é meu maior inimigo? Liga lá, fulano, vem almoçar aqui em casa amanhã. Isso não acontece, né? E nem Jesus nos ordenou fazer isso, tá? Ele disse para você amar os seus inimigos, orar por eles, e quando eles precisarem que você socorra. Mas não quer dizer que você vai ter que trazer uma onça para dentro de casa, para ela ficar te mordendo, todo dia ela te dá uma mordida. Não é? Vocês entendem que nós não devemos cutucar onça com vara curta? É um versículo de qual texto mesmo? Eu acredito que vocês estão me entendendo. Eu aposto nisso, né? Porque quem não gosta de mim vai falar assim, tá vendo aí? Olha, tanta contradição. Vamos entender a palavra da verdade. Então, a palavra da verdade, quando ouvida e crida, ela própria, enquanto o Espírito de Cristo, porque a palavra de Cristo é o Espírito de Cristo. Quem disse isso? Cristo. João capítulo 6. Ele diz que nós devemos comer o pão da vida para ter vida. Em seguida ele diz que o pão da vida é a sua própria carne, o seu próprio sangue. Deveríamos comer a carne e o sangue para ter vida. Depois ele diz que a sua carne e o seu sangue são as suas palavras. E as minhas palavras são espírito e são vida. Então são essas palavras ouvidas, cridas, que se tornam o selo. E não é um selo que não possa ser visto. Alguns falam assim, não, esse selo só Deus vê. Outros falam, não, é para os anjos verem. Quando os anjos caídos passam, eles veem, olha, isso aqui é de Deus, porque tem um selo. Eu não tenho. Mas só que eu, que estou do lado dele, não estou vendo selo nenhum. Fica fácil, não fica? Está igual a roupa lá do rei, né? O rei era tonto. E o alfaiate dele era muito esperto, inteligente. E tinha um tecido lá caríssimo, que o alfaiate tinha que fazer a roupa do rei, e o tecido foi roubado. E foi então falha de quem? Do alfaiate, do costureiro. E ele sabia que o rei ia pedir a cabeça dele, porque deixou que se roubasse o tecido real. E aí logo, o costureiro muito inteligente, ou muito esperto, inventou assim, não, eu tenho aqui o tecido real, que só os inteligentes veem. O senhor está vendo, seu rei? Ele, como assim, não entendi? Quem é que vê? Somente os inteligentes veem esse tecido, o rei. Lógico, evidentemente, estou vendo. E aí todos tinham que falar que estava vendo, porque quem dissesse que não estava vendo nada, se autoproclamava burro e idiota. Aí todo mundo, na sua idiotice, dizia que estava vendo. E ele costurava, cortava o tecido, costurava, sem ter nada. Aí mandou o rei vestir. Quando o rei foi vestir na calça pela camisa. Opa, não. Ah, sim, verdade. E saiu só de ciroula, andando. E todo mundo, que roupa bela, maravilhosa. Até que apareceu uma criança e falou, ih, o rei está pelado, o rei está de ciroula. Quieto, cala a boca mesmo. É verdade, é verdade. Aí o povo foi desconfiando, até que todos perceberam que todos estavam enganados. Não é? Então, essa questão é muito séria. Né? Você precisa, de fato, não proclamar um dogma. Ah, o selo ninguém vê, só Deus vê. Não, para disso. Esse selo é facinho de ver. Esse selo do pertencimento. Sabe quando que viram esse selo? Pela primeira vez? Ou pelo menos, tendo sido visto, ele foi proclamado, esse selo? Quando os irmãos estavam em Antioquia, vivendo a vida comum da igreja, lá em Antioquia, as pessoas olhavam, falavam, rapaz, interessante, como as pessoas se parecem com Cristo. Porque eles falam como Cristo, eles vivem como Cristo, eles agem como Cristo. Aí diz a Bíblia lá em Atos capítulo 14, que eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. É selo. Selo de identidade, de pertencimento.
Então, quando a palavra é selada, logo as pessoas verão, porque como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, todos nós somos cartas vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, mediante o nosso ministério. O que significa isso? Paulo tinha um ministério, sim ou não? Ministério da palavra. Então Paulo pregava, ele apresentava a palavra da verdade, os irmãos recebiam essa palavra, eles ouviam, eles compreendiam, essa palavra era assimilada por eles, era digerida por eles, era crida por eles, e essa palavra então era como que como posso colocar, como um cinzel, né? Ou como um ponteiro, que Deus ia inscrevendo cada palavra no coração deles, de modo agora essa palavra estava escrita, ou inscrita no coração. Esse é o selo, carta viva. Quando você sai, todos começam a ler essa carta. O evangelho é lido na minha vida, no meu viver. Vocês entendem isso? Isso é o selo. Na semana que vem, nós vamos falar do selo e também do penhor. Que nessa semana vocês possam meditar, até domingo, sobre a questão de ouvir a palavra da verdade, de alinhar a consciência e o coração à palavra da verdade, para que essa palavra da verdade se torne em você, enquanto o Espírito de Deus, enquanto palavra de Deus, esse selo, que é como uma carta, é um selo de identificação, de identidade, de conformidade. É um selo, né, que mostra claramente quem você é e a quem você pertence, que é Cristo Jesus. Amém?